Ao longo das últimas décadas, Conceição Evaristo vem se destacando como uma das maiores escritoras brasileiras da atualidade. Autora prolífica, além de inúmeros textos acadêmicos e críticos, trouxe a público até o momento 7 livros, entre romances, novelas, contos e poemas, alguns já traduzidos em inglês, francês, espanhol, italiano e árabe. No Brasil, sua obra vem atingindo grandes tiragens, estando perto da marca de 500 mil de exemplares vendidos ao longo desses 15 profícuos anos que separam o aparecimento da primeira edição do romance Ponciá Vicêncio, em 2003, da novela Canção para Ninar Menino Grande, publicada em 2018. Ao sucesso de público, agrega-se o reconhecimento da crítica, com dezenas de artigos, teses, dissertações, monografias e demais trabalhos abordando seus escritos, além de premiações de relevo conquistadas dentro e fora do país. Conceição Evaristo segue a trilha de Maria Firmina dos Reis e de outras precursoras ao trazer para a construção do texto o que chama de escrevivência, diálogo constante da literatura com a memória e as lições do vivido. E faz questão de destacar sua escrita como intimamente conectada à condição de mulher negra na sociedade brasileira, conforme se constata em seu poema Vozes Mulheres. Poema este que explicita seu projeto literário. Nesse sentido, figura como cidadã comprometida com seu tempo e seu país, para lembrarmos a síntese centenária de seu irmão de cor, Machado de Assis. Mas, num tempo de século XXI, tempo de subjetividades expostas e de mãos dadas, em que o pessoal é político, a autora vai além do instinto de nacionalidade para suplementá-lo com a consciência comunitária fundada na na interseção entre classe, gênero e etnia. Nesse contexto, a escrevivência remete a procedimentos contemporâneos de elaboração textual, assimilados por produções vindas das margens do sistema, tais como o testemunho, a escrita de si, a autoficção e outras elaborações contemporâneas, empenhadas em se contrapor às narrativas hegemônicas no passado e no presente. Evaristo se coloca na contramão do mito da democracia racial e constrói sua literatura como a tecelã que entrelaça a invenção ao documento de época e à crítica social. Todavia, seu projeto contempla o salto que eleva o literário para além do mero relato de experiência ou da retórica dos movimentos sociais. Se nos versos de Poemas de Recordação e Outros Movimentos, de 2008, ela afirma querer morder a palavra para sorver o tutano do verbo e versejar o âmago das coisas, na ficção não faz diferente. Em suas histórias, o poético, vislumbrado num cotidiano de sangue e fome, ilumina e sorve o tutano de uma memória pessoal e coletiva, a construir enredos que enriquecem e impregnam para sempre o repertório de seus leitores. Que o diga a protagonista do romance Ponciá Vicêncio, mulher herdeira dos horrores do cativeiro, que marcam sua trajetória a partir mesmo do sobrenome oriundo dos antigos senhores de seus antepassados. Mulher, no século XXI, a viver a favela como atualização da senzala e a trazer para o presente a memória de um passado que não passa e que a emudece perante a violência e a desigualdade. Ou então a inquieta Maria Nova, do romance Becos da Memória de 2006, menina mestra da resistência frente à voracidade capitalista que passa por sobre barracos e vielas, crianças e velhos da favela, feito trator a refazer a paisagem, removendo a incômoda gente diferenciada que prejudica a especulação imobiliária. Em ambos os romances,
emerge o espaço da ocupação e da moradia precária como resultado do processo de modernização excludente, já encenado feito nervo exposto nos diários e na ficção de uma outra precursora, Carolina Maria de Jesus. Em ambos, o texto dialoga com o vasto arquivo humano construído em séculos de escravização e de sua mais nefasta consequência, o preconceito de cor. Ouve-se a fala e se percebe o ponto de vista do subalterno, na contracorrente das metas narrativas do país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Nos contos de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, do premiado volume Olhos d'Água, de 2014, e também de Histórias de Leves Enganos e Parecenças, de 2016, ouvem-se as mesmas vozes mulheres a costurar enredos cravados nas falas, ansiosas por ouvidos que deem atenção ao drama que começou lá atrás, nos fúnebres porões dos navios negreiros, corretamente nomeados tumbeiros. Vozes como a de Maria ou de Ana da Venga, de Olhos d'Água, surpreendidas, juntamente com os leitores, pela irrupção da barbárie no cotidiano aparentemente prosaico da metrópole contemporânea. Vozes que remetem a falas ancestrais e que clamam aos malungos brothers e irmãos, também eles vítimas, mesmo quando instrumentos da violência, chamados também para uma vida diferente a ser construída na superação. Desde sua estreia na ficção, em 1991, no número 14 da série Cadernos Negros, Conceição Evaristo insiste na representação da violência, sobretudo racial e de gênero. Outro recurso recorrente é a nomeação dos contos com os nomes de seus protagonistas, de Lixão, Maria, Ana da Venga, Lumbiá, do Zuquerença, entre outros e outras. Ao fazê-lo, traz para o centro da narrativa o universo da exclusão, povoado de mendigos, marginais e favelados, muitos deles trabalhadores, mulheres e homens honestos, vítimas da apartação social que recai sobre os desvalidos. Evaristo segue a tradição da literatura negra da diáspora, que impele os autores a falarem por si e por seus irmãos de cor, historicamente emudecidos por sua condição de remanescentes da escravização. Identifica-se, portanto, com o programa que atravessa a escrita afrodescendente desde Langston Hughes e demais autores da Renascença do Harlem da década de 1920, e que ao longo do século se faz presente em Ralph Ellison, Maya Angelou, Richard Wright, Toni Morrison, James Baldwin, Alice Walker e tantos mais ao norte e ao sul do Equador. Esse traço de convergência, já de início, se identifica pela articulação de vozes e falas de uma memória traumática por tanto tempo recalcada, que encontra no texto literário formas diversas de expressão. Memória que remete ao sofrimento e à crueldade tornados sistêmicos pela prática escravista e seu indispensável corolário discursivo, o racismo. Proibido legalmente o cativeiro, permanecem vivos seus fundamentos ideológicos, que alicerçam a discriminação e perpetuam a invisibilidade social e cultural dos que a eles sobreviveram. É, pois, nesse contexto de enfrentamento que a escrita dos afrodescendentes surge e se mantém até a contemporaneidade. Nos textos de Conceição Evaristo, a violência explode sobre a figura frágil de Dilichão, menino de rua, órfão de uma prostituta, que vê o corpo adoecer sem ter como reagir e morre no quarto marquise por onde passara a noite. Atinge também o corpo grávido de Ana da Venga, metralhada pela polícia na noite de seu aniversário após o companheiro resistir à ordem de prisão. E chega até Maria, mãe e empregada doméstica, a caminho de casa no subúrbio após um dia de trabalho,
linchada pelos ocupantes do ônibus em que viajava, após ser poupada no assalto que os vitimara por ser ex-mulher de um dos bandidos. Componente de um sistema de exploração que se confunde com a própria natureza das coisas, a violência marca ainda a história de Duzu Querença, migrante prostituída e relegada à mendicância, quanto a de Lumbiá, menino vendedor de rua, atropelado numa tarde chuvosa de 23 de dezembro, após sair em disparada de uma loja com a imagem roubada do menino Jesus embaixo do braço. O que diferenciaria, então, a brutalidade inscrita nos contos de Conceição Evaristo do brutalismo presente em Rubem Fonseca, Patrícia Mello ou Ana Paula Maia? Numa palavra, a forma, entendida como linguagem e projeto. O conto fonsequiano segue a lógica consecutiva da ação muitas vezes espetacular, que visa chocar e prender a atenção pela surpresa e sucessão de gestos o mais possível inusitados. Exemplo frequente é a cena do conto Feliz Ano Novo, que dá nome ao livro de 1975, em que o homem é morto, uma das vítimas de um assalto é morta apenas porque os assaltantes queriam testar se o projétil da nova carabina de fato conseguiria grudar o corpo da vítima na madeira. Cena esta que nos remete, aliás, aos western spaghetti, filmes italianos, não é, de faroeste, dos anos 60 e 70 do século XX. Ao contrário desse império cinematográfico da ação, o conto de Conceição Evaristo, mesmo sem abrir mão de cenas pungentes e de grande impacto, envolve-as numa linguagem marcada por tonalidades poéticas, em que há lugar para o sentimento e para a humanidade, tanto das vítimas quanto de seus carrascos. E juntamente com a poesia e o sentimento, a reflexão em busca do porquê de tudo aquilo. Em Maria, enquanto alguns assaltados se dirigem à negra safada que estavam com os ladrões e gritam lincha, 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 outros contestam, argumentam, testemunham a honestidade daquela mãe de família e, em vão, pedem calma aos cidadãos enfurecidos. Já no conto do Duzu Querença, o leitor se depara com um tom de desabafo que integra o balanço de vida da protagonista. E eu cito: Duzu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Habituou-se à morte como forma de vida. Fim da citação. No entanto, é essa mesma personagem que não se entrega, sai da prostituição, cria os filhos e, apesar da indigência, vê a neta reinventar a vida ao lutar por um futuro melhor para si e outros jovens do morro. Mulher que, no momento da passagem, tem até destacado a sua humanidade ao se deparar com os rostos dos entes queridos que já deixaram o Aie rumo ao mundo invisível do Orum. Assim, a frase verso, acostumar-se à morte como forma de vida, não significa que o texto de Evaristo dê respaldo à crueldade que todos os anos rouba a vida de milhares de jovens negros brasileiros. Embora descartem a retórica panfletária, os contos publicados na série Cadernos Negros e nos volumes Em Submissas Lágrimas de Mulheres e Olhos d'Água, assim como nos romances, esses textos revelam, ao contrário, o inconformismo da autora diante da guerra a que estão submetidos os remanescentes da escravatura, ganhando tons de denúncia pungente a partir mesmo da expressão de um ponto de vista interno às vítimas. Essa identificação com o outro embasa a escrevivência da autora e se impõe enquanto diferencial de relevo. A ficção de Conceição Evaristo faz-se afro-brasileira não apenas pela temática do negro ou pela cor da pele da autora,
mas, sobretudo, pela perspectiva que embasa suas opções estéticas e, consequentemente, a linguagem que utiliza e os encaminhamentos dados aos enredos. A instância da autoria, tão questionada nas últimas décadas, ganha relevo na escrevivência, texto ancorado na memória individual e coletiva, repito. E isto desde que os escravizados lançaram suas primeiras reflexões no papel, ainda lá no século XVIII, a exemplo da poesia de Phyllis Wheatley e da prosa de Olaudah Equiano. No caso de Evaristo, a narrativa remete de imediato o leitor ao universo feminino e negro, ao qual a autora se vincula, postura essa demarcada, como já disse, desde 1990, quando publica seu poema manifesto Vozes Mulheres, no número 13 de Cadernos Negros. Seus textos explicitam uma voz feminina que se deseja coro, irmanado à consciência crítica de muitas outras. E tal afinidade termina por dar um formato específico à representação da violência presente nos textos, aí inclusos os romances. Não se trata de privilegiar a brutalidade ou o erotismo enquanto objetos de consumo de olhos masculinos em busca de entretenimento. A autora vale-se da ficção para dialogar com o feminismo negro contemporâneo, mas também com as demandas de outras gerações de mulheres exploradas e silenciadas num cotidiano de violência. E o faz, todavia, sem perder a ternura que marca seu olhar de mãe e de companheira. Ao final do conto, Quantos Filhos Natalina Teve?, a jovem estuprada se vinga, matando o agressor, ao mesmo tempo em que decide ter e criar o resultado desta que será sua quarta gravidez. A cena é o ponto culminante de uma série de eventos em que a maternidade indesejada, devido à falta de preparo e de informação, revela a violência sistêmica que se abate sobre a mulher negra e ou pobre. Entretanto, num país em que o senso comum racista faz dela mero objeto de prazer, a personagem de Evaristo mostra-se desde o início como sujeito que enfrenta situações adversas para superá-las e não titubeia em descartar os filhos e companheiros indesejados. Ao final, predomina mais uma vez a vontade feminina e a personagem irá então criar aquele filho concebido nos frágeis limites da vida e da morte, mas que será desta vez só seu. Tópicos relativos à maternidade e à paternidade fazem-se presente em quase todas as narrativas da autora, o mesmo acontecendo com a problematização das relações entre pais, mães, filhas e filhos. Tal recorrência cumpre objetivos desconstrutores implícitos ao projeto da literatura afro-brasileira e visa ressignificar a imagem da mulher afrodescendente, em geral rebaixada a corpo desejável e disponível para o sexo sem compromissos ou consequências para os homens. Desse estereótipo, bem sabemos, deriva a imagem da mulher negra sexy e estéril que habita enredos consagrados na literatura brasileira. Publicado em 2011, o conjunto de contos Em Submissas Lágrimas de Mulheres também traz intitulados 13 narrativas, todas elas com nomes femininos. E aqui Evaristo volta às histórias de violência e desamparo que se abatem sobre a mulher brasileira situada na base da pirâmide social, especialmente sobre as que trazem na pele os resquícios da desumanização e do trabalho forçado. Empenhada em inscrever vozes mulheres, a autora constrói um foco narrativo uno e ao mesmo tempo múltiplo, no qual a condução dos enredos apenas transita pela narradora, pronta a ouvir os relatos das sobreviventes, a quem chama suas iguais, e que logo tomam a palavra. Assim fazendo, a escritora deixa à mostra outro ponto de convergência com as literaturas da diáspora africana nas Américas, ao recuperar, pela ficção, o papel das antigas griotes, mulheres sábias, guardiãs da memória comunitária,
que são referência para a autoria negra do passado e do presente. Em Insubmissas Lágrimas, voltam os dramas brutais, como o do sequestro da pequena Maria do Rosário aos 7 anos, que remete a novos métodos de escravização ainda presentes, mas diluídos no fait divers do noticiário policial contemporâneo. E voltam as várias formas de agressão doméstica em que despontam maridos ciumentos e agressivos, além do pai estuprador da própria filha, em seguida justiçado pela companheira. De Aramides Florença a Regina, a Anastácia, os contos Mulheres de Conceição encenam a crueldade, sem contudo transformá-la em mercadoria. Pode-se argumentar que tais narrativas recaem num novo estereótipo, o da mulher vítima, porém vitoriosa, que tudo supera. Nessa linha, estaria a autora idealizando heroínas para um público-alvo praticamente desprovido de referências negras na mídia. Os cadáveres das personagens Maria, Ana da Venga e do Zuquerença apontam noutra direção e polemizam com essa leitura. A resiliência é representada fortemente em Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da mesma forma que em Histórias de Leves Enganos e Parecenças e Canção para Ninar Menino Grande, seu último livro de 2018. Pode-se dizer que a resiliência está na base de muitas das personagens que sobrevivem para mais tarde contar seus infortúnios. Questionada a respeito, a autora recorre à história da mulher na diáspora africana nas Américas para argumentar que só aquelas fortes o bastante para resistir ao estado de desumanização a que foram submetidas sobreviveram para narrar a experiência que as transformou em mercadoria. Alude ainda à força da mulher subalterna ontem e hoje, a trabalhar sem descanso, para muitas vezes abandonada pelo próprio companheiro, construir no dia a dia a própria sobrevivência e a dos filhos. Para Conceição Evaristo, a mulher negra resiliente é um ser histórico, fruto da diáspora, e não um estereótipo romanesco. Eis aqui um pouco dessa autora em ascensão, que certamente nos livra do esquecimento alienado, nos acorda cada dia para a crueza do mundo que nos cerca e quase não percebemos. Tudo isso, repito, sem perder a ternura jamais.